E Matheus Henrique é novo reforço do Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do acordo e fala também sobre as ameaças de torcedores organizados do Corinthians contra o presidente Augusto Melo. Hora de te atualizar sobre o Vasco, Ramon Dias ou Mano Menezes. Falo também sobre Rubens Menin. O dono da SAF do Galo resolveu se pronunciar depois de duas derrotas feias do Atlético. Para completar a multa astronômica de Fernando Diniz no Fluminense, proposta pesada para mais um jogador do Palmeiras, Paulo Brax, praticamente contratado pelo Santos, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você é avisado quando tiver vídeo novo ou live, combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Gatito Fernandes, goleiro paraguaio de 36 anos de idade, que pode deixar o Botafogo nas próximas semanas. O contrato se encerra em dezembro, ele anda insatisfeito com as poucas oportunidades e o Botafogo cogita liberá-lo de graça mediante propostas que ainda não existem. Bora contar também que o Botafogo está emprestando o zagueiro Cauã, só 21 anos de idade, para o Estrela Amadora de Portugal. O empréstimo terá a opção de compra de 4 milhões de reais, atleta que jogou nessa temporada 3 partidas pelo time profissional, todas no Campeonato Carioca. Já Cebolinha, atacante do Fla, ficará de fora por pelo menos 15 dias. Ele se recupera de uma lesão no quadril. Para completar sobre o Flamengo, queria destacar aqui Igor Jesus, atacante do Feyenoord, uma das sensações do clube holandês na última temporada na Europa, admitiu que tem vontade de jogar no Flamengo. Ele participava de um podcast chamado Canal Coxanautas, destinado a torcedores do Curitiba, quando foi perguntado. Aí ele respondeu, abre aspas, um clube que eu tenho vontade de jogar? O Flamengo, fecha aspas. E você gostaria do Igor Jesus no seu time? Use o espaço para comentários e já deixe a sua opinião. Bora falar agora sobre o Benfica, mais um clube interessado em jogadores do Palmeiras. Contei para vocês nos últimos dias que a Juventus da Itália ofereceu 15 milhões de euros pelo Piquerez. Já Red Bull Bragantino e Cruzeiro tentaram a contratação de John. Mais recentemente, o Nottingham Forest fez proposta pelo Riquelme, atacante das categorias de base. E nas últimas horas, o pessoal do UOL trouxe a notícia de que o Benfica quer contratar Vanderlan, lateral esquerdo, reserva do Piquerez, jogador revelado nas categorias de base. De acordo com a apuração do UOL, uma proposta da equipe portuguesa na casa dos 15 milhões de euros poderia sensibilizar o Palmeiras a fazer o negócio. É importante lembrar que no início da semana, Leila Pereira afirmou em entrevista ao Sport TV que não vende mais jogadores nessa temporada. Ela entende que o Palmeiras já se desfez de muitos atletas, conseguiu bastante dinheiro e agora é hora de contratações. Você que é palmeirense, liberaria Vanderlan ou Piquerez se as duas propostas fossem na casa dos 15 milhões de euros? Outra pergunta que eu quero deixar para vocês, quais os principais reforços que o Palmeiras precisa em termos de posição? Quero falar agora sobre a chance de Felipe Coutinho pintar no Grêmio. Cada dia aparece um novo interessado. De acordo com o GE, o tricolor gaúcho é o mais novo interessado na contratação do meio atacante, 31 anos de idade, que está livre no mercado. Ele ainda não se acertou com o Vasco. Antes dessa consulta do Grêmio, o Cruzeiro, o Fluminense e o Botafogo também haviam aberto conversas, mas tenho contado para vocês que o Coutinho pretende fechar com o Vasco, o clube que o revelou, tem enorme carinho, gratidão, inclusive ele indicou 2 atletas com quem ele quer jogar no Cruz Maltino, o Souza e também o Alex Teixeira, e as conversas entre Vasco e esses 2 jogadores estão praticamente sacramentadas. O martelo não foi batido com o Coutinho porque ele gostaria de ter segurança de que o Vasco vai montar um time bom pro segundo semestre. Por falar em reforços pro Vasco, gostaria de trazer uma atualização importante revelada pelo Lucas Pedrosa, jornalista esportivo. Ele contou nessa sexta-feira que Thales Magno, atacante de só 21 anos de idade, revelado no Vasco, interessa ao Cruz Maltino. Ele pertence ao Grupo City e está jogando no New York City. Por lá não tem sido muito utilizado, mais reserva do que titular. Nos últimos dias ele quase se mudou para um clube, para o Bolonha, lá da Itália, também havia recebido consultas do Atlético Mineiro. A ideia do Vasco era receber o jogador por empréstimo e assumir 100% dos salários. O Grupo City não demonstrou muita vontade em fechar esse tipo de acordo. O Vasco segue no mercado em busca de reforços. Já que estou falando sobre o Cruz Maltino, deixa eu te atualizar sobre técnico.
Você sabe, o Álvaro Pacheco foi demitido nessa quinta-feira, a multa vai custar cerca de 4 milhões e 200 mil reais, que era quanto ele receberia até o fim da temporada. E agora o Vasco se concentra na busca por um substituto. Ramon Dias é o nome natural, é aquele que tem inclusive defensores dentro do elenco. Alguns dos jogadores gringos que estiveram com Ramon Dias no Vasco nas últimas semanas pediram o retorno do treinador e ele gostaria de voltar, mas o que mais pega é a questão financeira. Enquanto técnico do Vasco, antes daquele rompimento com a 777, os custos do Ramon e sua comissão técnica giravam na casa dos 2 milhões de reais por mês. É por isso que surgiu uma outra alternativa no mercado. Mano Menezes, treinador brasileiro, com passagem por vários clubes e desempregado desde o primeiro trimestre, quando foi demitido pelo Corinthians. O Mano certamente seria mais barato do que o Ramon Dias. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa próxima do Mano. A pessoa assegurou que até agora não existem tratativas entre Vasco da Gama e Mano Menezes. E você, quem quer como técnico do Cruz Maltino, use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bora falar agora sobre a chance de Paulo Brax virar CEO do Santos. Negociações praticamente fechadas. Vai haver uma última reunião só para bater o martelo. Você lembra do Paulo Brax? Foi executivo de futebol do América, depois esteve no Internacional e mais recentemente no Vasco da Gama. A ideia do Santos em relação ao Paulo Brax não é contratá-lo como diretor executivo, essa função seguirá com o Alexandre Galo. O Paulo Brax chegaria para ser um CEO, trabalhando acima do Alexandre Galo, mas em coordenação com o presidente Marcelo Teixeira. Foi o próprio presidente Marcelo Teixeira quem admitiu as negociações durante uma entrevista nesta sexta-feira. Teixeira também assegurou que o clube precisa de reforços para o setor de análise de desempenho. Ele avalia que o Santos tem perdido boas oportunidades de mercado por não ter gente especializada na busca e na prospecção de atletas. Só para completar, o Marcelo reafirmou que está conversando com a Juventus para entender o direito de preferência que não teria sido exercido em relação ao Caio Jorge. Caio, jogador do Santos, vendido para a Juventus. O Santos assegura que tinha a preferência na compra do jogador. Quando o Caio Jorge foi comprado pelo Cruzeiro sem que o Santos fosse avisado, isso pode render uma punição na FIFA e, por consequência, uma receita para o peixe. Hora de falar sobre a multa rescisória de Fernando Diniz no Fluminense. Existe uma grande pressão para que o Diniz, técnico campeão da Libertadores na temporada passada, seja dispensado pelo Flu. O time vive péssimo momento no Campeonato Brasileiro, é o lanterna depois de 10 rodadas. Fluminense que tem pela frente o Flamengo no próximo domingo, jogo do último contra o primeiro colocado. E em meio a tudo isso, e a muita pressão, com direito a muros pichados nas Laranjeiras, a pergunta que fica é: Mário Bittencourt pode demitir o Fernando Diniz? Nessa sexta-feira surgiu uma notícia importante. A multa do Diniz equivale a todos os salários em carteira até o fim do seu contrato. O vínculo foi recentemente renovado até dezembro de 2025, ou seja, para dispensar o Diniz, o Fluminense precisaria desembolsar algo na casa dos 14 milhões de reais. Investimento extremamente pesado para se desfazer de alguém com quem a relação com o presidente Mário Bittencourt é excelente. Difícil imaginar que o Diniz seja demitido, a menos que o Fluminense tome uma baita goleada no clássico contra o Flamengo. Você acha que chegou a hora do Diniz ser demitido? E essa multa de 14 milhões de reais? Ficou pesada, né? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Rubens Menin resolveu se pronunciar, falando diretamente com o torcedor do Galo, depois de duas derrotas impactantes, 4-0 contra o Palmeiras em casa e 4-2 para o Vitória no Barradão. Menin usou as redes sociais com um vídeo que diz o seguinte, abre aspas: críticas são sempre muito bem-vindas, ainda mais de quem gosta do Galo. Esse mês de junho foi de uma tempestade perfeita, com contusões e outros problemas, mas tem atletas chegando, novos reforços, gente saindo do departamento médico. Nesse momento difícil, precisamos saber que contamos com o apoio da nossa torcida. Só para lembrar que o Atlético de fato vive com muitos desfalques, mas o rendimento do time já havia caído antes das duas derrotas dessa semana. Gabriel Milito, que começou voando, não tem conseguido extrair do Atlético aquela marcação-pressão que funcionou tão bem nas primeiras rodadas, e a situação do Atlético começa a ficar um pouco mais delicada em relação à briga por título no Campeonato Brasileiro. Ele vai perdendo distância em relação aos primeiros colocados. As próximas rodadas vão ser bastante importantes. Hora de falar sobre reforço no Cruzeiro. Matheus Henrique foi contratado. O acordo foi fechado na manhã dessa sexta-feira lá na Itália. Eu já havia contado para vocês no vídeo da tarde dessa quinta e também no vídeo da manhã dessa sexta-feira que faltava acertar apenas o bônus referente à compra do atleta, operação de 6 milhões de euros
que equivalem hoje a 34 milhões e 800 mil reais. Os bônus foram acertados num segundo encontro que aconteceu na manhã dessa sexta lá em Sassuolo. Pagamento dos 6 milhões de euros em bônus, o pagamento dos 6 milhões de euros fixos acontecerá ao longo de 4 temporadas. O jogador já foi liberado para realizar exames médicos e embarca nas próximas horas para Belo Horizonte, onde vai passar por exames e assinar contrato. Oitavo reforço do Cruzeiro na era Pedrinho BH. Jogador de só 26 anos de idade, que também era pretendido por São Paulo e Grêmio. Só para completar, o Matheus Henrique, na passagem pelo Sassuolo, disputou 89 partidas com 6 gols e 5 assistências. Ele havia chegado na Itália em 2021. Os primeiros 7 reforços anteriores ao Matheus Henrique, sob o comando do Pedrinho BH, o Cássio, Caio Jorge, Lautaro, Jonathan Peralta, João Marcelo e Matheus Pereira. Agora o Alexandre Matos vai aproveitar essa viagem na Itália para tentar fechar a contratação do volante Wallace, 29 anos de idade, atleta que pertence à Udinese. Também nessa sexta, o Cruzeiro anunciou a chegada do zagueiro Jonathan, ou melhor, apresentou o zagueiro, né? Ele já havia sido anunciado na semana passada, jogador comprado do Ceará, contrato até 2029. E também já saiu no bid o novo contrato de Matheus Pereira com a Raposa, jogador que vai passar a ganhar 1 milhão e 800 mil reais por mês. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, sexta-feira para lá de polêmica no Timão, com direito a protestos pela noite. Líderes da Gaviões da Fiel, a principal organizada do clube, convocaram uma manifestação que vai ganhando bastante apelo e apoio. Um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, já eram centenas de pessoas na porta do Parque São Jorge. Os líderes da Gaviões foram convidados para conversar com Augusto Melo, entre outros temas. O principal, a comissão paga a vai de bet. Os líderes da Gaviões também querem saber a respeito do momento do time na zona do rebaixamento, sobre a chance de Antônio Oliveira ser demitido. Informação que eu tenho é de que ele fica pelo menos até domingo, mas em caso de tropeço contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, será dispensado. O Corinthians, inclusive, já iniciou a busca por outros treinadores. Outro tema dessa reunião, reforços. O Augusto havia prometido algumas semanas atrás para os mesmos torcedores que contrataria pelo menos 4 grandes jogadores. Há a necessidade de melhorar o time. Só para completar, importante dizer que o Timão vive fase ruim dentro e fora de campo e há um movimento cada vez maior de opositores no Corinthians pedindo o impeachment do presidente Augusto Melo. Só uma curiosidade, torcedores do Corinthians, da Gaviões, cantavam do lado de fora do Parque São Jorge: "Alô, Augusto, vai se arruma essa cagada ou eu vou pegar você." Uma clara ameaça ao presidente corintiano. Quero saber o que você pensa sobre tudo que eu contei. Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like e de se inscrever também. Valeu, abraço, tchau!